Olá para você que está assistindo, eu sou o professor Gustavo e eu espero que você esteja bem animado aí para a nossa aula de geografia de hoje. E para início da nossa conversa, para a gente ir esquentando essa nossa aula, eu trouxe uma imagem que eu vou projetar na tela para vocês. Eu quero que vocês me digam o que esse cachorro está fazendo nessa foto, além de vestir aí um belíssimo, eu não sei o nome dessa peça de roupa, mas essa belíssima roupa azul. O que ele está fazendo? Eu acredito que eu tenho dois tipos de alunos assistindo. Aqueles que falaram que esse cachorro está fazendo xixi e aqueles que falaram que esse cachorro está aí demarcando território. Então, presta atenção aí nessa palavra território, nesse conceito território, que ele vai ser muito importante. E eu tenho mais uma pergunta. A minha outra pergunta é, quando eu falo sobre agreste, sertão, zona da mata, quando eu falo de forró, quando eu falo de frevo, quando eu falo de Jorge Amado, de Raquel de Queiroz, eu estou falando de que região do Brasil? Bom, acertou quem falou Nordeste. Então, eu quero que você preste atenção nessa palavra, nesse conceito, região, porque a gente vai se aprofundar tanto em território quanto em região nessa nossa conversa aqui de hoje. Bom, Gustavo, mas para que vai ficar ali na diferença do que um quer dizer para o que o outro quer dizer? É porque cada conceito, ele traz dentro dele muitos significados. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com os meus amigos sobre um filme e eu perguntei, o que vocês acharam? Aí um disse, eu achei um filme muito inteligente. E o outro disse, eu achei esse filme muito difícil. Bom, parecia que a gente nem estava falando do mesmo filme, mas se a gente fosse parar para pensar, o que seria um filme difícil? Aquele filme que você tem que se esforçar para compreender, aquele filme que você tem que prestar muita atenção, que se passou um detalhezinho ali, de repente você perde tudo. Mas isso também não seria um filme inteligente? Né? Então, quando a gente fala que é um filme inteligente, é porque é um filme que ele foi ali bem construído para a gente prestar atenção, para premiar quem prestou atenção quando acontecesse alguma coisa. Só que difícil não parece um elogio. Agora, inteligente parece um elogio. Então, vocês estão vendo que, às vezes, para falar de uma mesma coisa, a palavra que a gente escolhe faz uma diferença danada? Pois é. É por isso que, quando a gente estuda geografia, a gente tem que estar afiado com os conceitos que a gente escolhe. Então, nosso mapa mental aí na tela para vocês, que a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos da geografia. Hoje a gente vai falar sobre território e região, por isso que o título da aula é essa pergunta: território ou região? Na verdade, território e região são conceitos que servem para a gente entender o espaço geográfico. O espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia. A geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico. Espaço geográfico aí, só lembrando, é toda a parte da superfície da Terra, todo o espaço que foi modificado pelo ser humano. E aí, para a gente entender o espaço geográfico, a gente tem esses conceitos aí ao redor dele, bem bonitos. Então a gente pode falar sobre a paisagem, a gente pode falar sobre lugar, sobre território, sobre região, sobre rede e sobre escala. Cada um tem os seus significados. Então nós vamos ver o que essas duas ideias, esses dois conceitos, região e território, carregam quando a gente fala sobre eles, né? Então quando a gente vai falar território, quando a gente vai falar região, a gente tem que falar tendo noção de todos os significados que eles carregam, né? Então, por isso que eu costumo dizer que quando a gente não está muito certo do conceito que a gente vai usar, a gente usa alguns mais vagos. A gente pode falar de local, a gente pode falar de área, para falar de localização ou de alguma extensão, sem trazer tantas ideias por trás quanto as palavras território e região trazem, beleza? Mas vamos ao território. Quando a gente fala de território, né, me vem logo à cabeça dois grandes geógrafos, um francês e um brasileiro. O francês é o Rafestin. O Rafestin, ele dizia que o território ele vai ser uma porção do espaço, né, que ela vai ser apropriada
por uma ou mais pessoas que têm um objetivo para desempenhar dentro daquele recorte de espaço, dentro daquele território. Então, quando nós falamos de território, nós estamos falando, para o Rafestan, de apropriação, de tomar conta, de dominar, de controlar, né, de trazer para si, com algum objetivo. Então, você tem ali aquele território, ele vai ter alguma coisa que é essencial para você cumprir o seu objetivo. Beleza? O outro geógrafo que nós vamos falar é um brasileiro, que é o Marcelo Lopes de Souza. O Marcelo Lopes de Souza, ele tem uma definição que ficou muito famosa de território, que ele vai dizer que o território, ele é uma porção do espaço delimitada por relações de poder e a partir de relações de poder. Então, quando a gente está falando de território, a gente está falando sobre poder. Daí, é muito importante a gente prestar atenção em algumas coisas, né? Como território, poder, objetivo, estratégia, são palavras que aparecem aí quase sempre juntas. Então, sempre que a gente vai falar sobre território, a gente está carregando um pouquinho disso. Se a gente está falando de um território, a gente está falando, né, de uma pessoa ou um conjunto de pessoas que tem poder sobre aquele território, que domina aquele território, que se apropriou daquele território e que tem objetivos envolvendo este mesmo território. Beleza? Então, quando a gente vai falar dessas relações de poder sobre o território, a gente está falando muito sobre controle, sobre quem ali pode definir quais regras quem está ali dentro pode seguir, quem controla quem vai entrar e quem vai sair, né, desse território, quem vai tomar conta desses limites, quem vai garantir que essas regras sejam cumpridas. Então, isso tudo tem a ver com território. Então, sempre que a gente for falar em território, tudo isso, né, vem ali por trás, vem junto da palavra território. E aí tem uma coisa também que é bastante interessante, que é um exemplo sobre território, que eu vou dar um exemplo ali bastante oficial, usando um mapa que eu vou projetar agora. Esse mapa que está sendo projetado, ele é o planisfério político, né? O planisfério, esse nome planisfério, é porque a gente tem uma planificação, planisfério, né, do nosso planeta, que ele tem um formato ali aproximadamente esférico, né? Na verdade, ele tem aí uma série de irregularidades que diferenciam de uma esfera, né? E é político porque nós temos os territórios dos estados nacionais ali, todos delimitados. Então, a gente tem uma linha ao redor de cada território e cada território de estado nacional está com uma cor diferente, né? O Brasil, por exemplo, bem grandão, está ali na cor verde, certo? Então, só para lembrar, o Estado Nacional é a entidade que se apropria desse território, né? No caso do Estado Nacional no Brasil, né, ele aí funciona sob um regime de uma república federativa presidencialista, né? Então, isso significa que nós não somos uma monarquia, como o Reino Unido. Federativa porque as unidades da federação, né, os estados, o Distrito Federal, eles possuem uma certa autonomia, e presidencialista porque a chefia de Estado e a chefia de governo são aí desempenhadas pela figura do presidente ou da presidente. Tudo certo? Então, quando a gente está falando desse tipo de território, a gente está falando de um território oficial, né, delimitado, ele tem ali seus limites, assim como quando a gente fala do território do estado do Rio de Janeiro, do estado do Amazonas, até do município do Rio de Janeiro. Então a gente está falando de territórios ali bastante oficiais, mas nem todo território é oficial. Às vezes, atividades não oficiais, ou até às vezes atividades ilegais ou criminosas também se territorializam, né? Então a gente tem aí casos de máfias, de facções, que se apropriam de territórios e dentro daqueles limites exercem poder, dentro daqueles limites definem as regras de circulação, quem entra, quem sai, quando entra, quando sai, o que né, pode ser feito ali dentro e garante o cumprimento dessas regras, certo?
E uma outra coisa interessante para a gente falar sobre o território é que muitas vezes o objetivo que se tem para um território, muitas vezes esses planos e todo esse esforço de controlar o território, de dominar esse território, ele pode estar ligado aos recursos que aquele território possui. Recurso é tudo aquilo que possibilita a gente de alcançar um objetivo. Por exemplo, petróleo é um recurso, ele gera energia para as indústrias, para automóveis, o petróleo ele é matéria-prima para fazer muita coisa, água é um recurso, né? Uma série de minérios são recursos, solo é recurso. Então, às vezes, num território que ele é rico num recurso que ele é estratégico, ele vai ser um território ali, muitas vezes, até disputado. Então, galera, lembremos que conhecimento é poder. Então, é preciso que a gente conheça os recursos e a população, as características da população que habita. E aí que entra o nosso próximo slide. No nosso próximo slide, a gente tem um exemplo de como conhecer a população que habita o território, que é o recenseamento, né? Aí feito pelo IBGE, nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Agora, como a gente sabe que existem recursos que são estratégicos, eles muitas vezes podem estar em disputa. Territórios podem estar em disputa. E isso pode gerar até guerras, muitas vezes. E aí a gente tem a questão do limite e da fronteira, né? Então, o limite ele é a linha que divide um território de outro, né? Principalmente quando a gente pensa nos estados nacionais. Fronteira entre Brasil e Paraguai, fronteira entre Israel e Egito. Mas aí, quando a gente vai pensar, né, no limite, a gente também geralmente pensa na fronteira. E eu tenho uma próxima imagem para a gente diferenciar, né? O limite, ele é essa linha. E a fronteira é essa faixa, essa zona ao redor do limite. E ali que geralmente a gente vai ter postos de alfândega, a gente vai ter fiscalização, a gente vai ter muitas vezes até uma guarda ali para defender os territórios, certo? Então vamos para o outro conceito da aula de hoje, que é o conceito de região. Quando a gente fala sobre região, a gente está falando de uma parte do espaço que tem características que diferenciam essa parte das outras. Quando eu falo, eu estou com dor nessa região aqui da minha cabeça, eu estou falando de uma parte da minha cabeça que tem uma característica que diferencia das outras partes da minha cabeça. Essa parte tem dor, as outras não. A mesma coisa acontece com o espaço geográfico. E os geógrafos, eles vão escolher os critérios para regionalizar. Por quê? A gente pode ter diferentes tipos de regionalização de acordo com diferentes critérios. Vou dar um exemplo mostrando um mapa para vocês do nosso país, do Brasil. Aqui a gente tem um mapa do Brasil dividido, regionalizado, nos domínios morfoclimáticos. Morfo, lembra a gente, formas, principalmente o relevo. Climáticos, lembra os climas. Quando a gente fala dos domínios morfoclimáticos, a gente está falando de características principalmente naturais. Ou seja, clima, relevo, vegetação, hidrografia, solos. Então, de acordo com esses critérios, o que os geógrafos fazem? Eles vão examinando quais são as características de cada partezinha para ver. Isso tem mais a ver com essa região ou com aquela região? E ali vão regionalizando o Brasil de acordo com vários critérios. E tem uma outra regionalização, que é a mais famosa ainda. E essa vai para a tela agora, que são as macro-regiões do Brasil. Essas, além dos aspectos fisiográficos, clima, relevo, vegetação, hidrografia e solos, também levam em consideração as características sociais e da economia de cada uma delas. Beleza, galera? Então, chegando no finzinho da nossa aula, mapa mental para a gente relembrar o que a gente aprendeu na tela. Então, vamos lá. Nós vimos o espaço geográfico e vários conceitos sobre ele. E aí a gente também viu dois conceitos na aula de hoje. A gente viu que território tem a ver com poder, apropriação, dominação, controle, recursos, limites e fronteiras. Nós vimos que região tem a ver com homogeneidade, ser tudo parecidinho por dentro e diferente das outras. Características, critérios, ela também serve muitas vezes para o planejamento, o que fazer de acordo com as características de cada uma. E ainda de brinde temos o regionalismo, que é quando os habitantes de uma região lutam por melhorias para a sua região. No fim, a gente vai ter agora o desafio.
Então, Lorena trouxe um desafio para a gente. Essas palavras-chave lembram para a gente território ou região? Limite, poder e controle. Acertou quem falou território. E se você não acertou, a gente tem outro desafio, que agora é com a Joana, trazendo um desafio para a gente. E essas palavras-chave aqui, elas lembram para a gente território ou região? Homogeneidade, características, critério. Acertou quem falou que tem a ver com região. Meu querido aluno, minha querida aluna que me assistiu até aqui, obrigado por me acompanhar até esse momento. Até uma próxima. Um abraço.